Aleluia, glória a Deus. Você pode se assentar. Então eu quero aproveitar esse link, sabe? Se disponha a servir, amém? Porque é uma forma de ofertar, entregar, quem sabe, o seu tempo, entregar, quem sabe, o seu talento. A pastora, ela é caçadora de talentos, viu? Não passa muito perto dela, não, se você estiver preocupado de não servir. Mas eu creio que essa não é a sua preocupação é outra, é servir. E eu me lembro na ocasião do nosso aniversário, a pastora Ana chamou a pastora Flávia, o pastor Ellington, e passou uma missão para eles. E eles fizeram ali o jardim suspenso daquela entrada, e ficou lindo, né? Ficou muito maravilhoso. Mas o que é isso? É uma disposição de coração para dedicar um tempo, sabe, por uma causa que não é uma causa humana. Nós não estamos fazendo nada simplesmente para homens, nós estamos fazendo para Deus. Tanto é que tudo quanto esta casa ela prega, ela levanta, a causa dela vai ecoar para a eternidade. Então nós não vamos, de fato, sabe, levar nada dessa vida. Às vezes nós retemos muitas coisas, retemos a prata e o ouro, retemos o talento, retemos o tempo, mas esquecemos que essas coisas vão ficar. Mas sabe, aqueles que fazem a vontade de Deus, eles permanecem eternamente. Quantos fazem a vontade de Deus aí? Amém. Você vai permanecer eternamente, amém? E por isso o seu coração já está nesse lugar, na eternidade, e por isso a sua mente só pensa nas coisas de lá, viu? Em segundo plano, a gente pensa em algo aqui na terra, mas a gente sabe que aqui na terra, quem cuida das nossas coisas é o Senhor, porque nós já decidimos buscá-lo em primeiro lugar, e sabemos que Ele tem acrescentado todas essas coisas na nossa vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 22. Obrigado, Juliano. Esses diáconos são uma bênção. Quero louvar a Deus pela vida do nosso diaconato, que sempre servem também com amor, com dedicação, com carinho, esmero, excelência. São aqueles que foram levantados no passado como os que iam servir à mesa, exatamente para que os que pregam a palavra pudessem dedicar ao ensino, à palavra, mas também são homens e mulheres cheios do Espírito e têm unção para orar, para ministrar, e assim são os nossos diáconos. Também, amém, pode louvar o Senhor pela vida deles. Aleluia. E não somente eles, mas nós temos o vigiar e orar, e que enquanto nós estamos aqui tranquilos, nosso carro estacionado ali fora, os irmãos, os varões estão ali fazendo essa vigilância. Então, orai e vigiar, eles literalmente estão cumprindo isso, e por isso nós estamos aqui, sem registro há muitos anos, de qualquer tipo de infortúnio aí com nossos bens, ou os bens que o Senhor nos deixa, a mordomia. Também o Ministério de Comunicação, nós pregamos aqui, essa mensagem está chegando aos 4 cantos desta terra, e quantas pessoas têm interagido conosco. Hoje mesmo a irmã Thaís estava compartilhando comigo que tem uma publicação nossa que chegou a mais de 6.000 visualizações, e então assim, esse é o trabalho que está sendo desenvolvido, aonde muitas vezes nossos pés ainda não pisaram, mas a nossa voz está indo por meio das redes sociais, e não simplesmente a voz do pastor Ricardo, não é? Mas até essa voz, tem vozes melhores por aí, né? Mas a pregação do Evangelho chegando a muitos corações sedentos, amém? Mateus 22, quem achou esse texto, diga amém. Então nós vamos ler Mateus 22, do versículo 23 até o 33, e aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos.
O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Amém? Pai, esta é a tua palavra e nós a lançamos agora. E eu creio que ela é poderosa para trazer novidade de vida, trazer restauração à nossa existência. E é exatamente isso que faremos aqui, Pai. Usados pelo Senhor, debaixo da graça do Senhor. Pai, nós queremos ministrar essa boa nova, a boa nova de transformação, de mudança, para que sejamos, como o Senhor mesmo disse, novas criaturas. Tenhamos entendimento e recebamos não apenas na mente, mas especialmente no Espírito essa palavra. Usa, Deus, o pregador como lhe apraz, e toda a igreja diga amém. Amém, Jesus. O título dessa mensagem é: onde foi que eu errei? Essa é uma pergunta que muitos de nós já fizemos em algum tempo da nossa vida. Onde foi que eu errei? E é interessante, quando nós olhamos aqui para o contexto, eu quero contextualizar com vocês. Jesus, ele acabara de entrar em Jerusalém. Eram os últimos 7 dias da sua existência humana. Ele acabara de entrar em Jerusalém. Você sabe da entrada, é registrada como a entrada triunfal, porque de fato o povo ovaciona Jesus, coloca ramos de palmeira, cobre o chão com lenços, enfim. E Jesus, ele entra, e na entrada, em sequência, ele vai para o templo. E lá no templo há o registro também nesse evangelho, que ele faz a purificação do templo, porque os salteadores estavam tornando o templo como lugar de covis, de salteadores. E ele fala a advertência: a minha casa será chamada casa de oração. E depois dessa purificação do templo, Jesus ele faz um milagre, ele cura, e depois ele começa a ensinar. O que Jesus começa a ensinar ali no templo? Ele começa a ensinar sobre o reino dos céus. A pauta de Jesus principal era falar do reino dos céus, até porque era chegado. O reino dos céus não é comida nem bebida. E Jesus não estava apresentando para eles um libertador político, mas ele estava apresentando realmente alguém que poderia tirá-los das trevas e transportá-lo para a luz. Então Jesus está falando de um reino de luz, um reino de paz. Jesus está falando do reino dos céus. Ele começa a usar inclusive parábolas. Ele usa várias parábolas. Você pode ler a partir do capítulo 21 de Mateus. É isso mesmo, que começa a entrada dele em Jerusalém, e ele vai então numa sequência de parábolas falando do reino dos céus. Mas interessante é que ele se depara nesse momento com uma classe dos judeus chamados saduceus. Diga, saduceus. Saduceus era uma parte dos judeus, era uma classe dos judeus até ligada à aristocracia, e que não acreditava na ressurreição e nem nos anjos. E exatamente essa classe, esses homens, é que trazem um dos assuntos mais prediletos deles, a ressurreição. Então eles inventam uma história, eles contam uma história exatamente para provar Jesus. Eles falam de uma mulher que teve 7 maridos. Quantos maridos? 7. E exatamente
contando essa história para questionar a ressurreição, uma vez que morta a mulher, de quem ela seria mulher na vida futura. Ou seja, se há ressurreição, então se o homem vai ressuscitar, e essa mulher, no caso, teve 7 maridos, de quem ela será esposa? E aí Jesus fala, olha, no reino, ou seja, no céu não existe, né, não se casam, as pessoas não se casam, nem se dão em casamento, elas serão anjos, amém? Não, serão como anjo. Fala para o seu irmão, se você não será um anjo, diga assim, anjo é anjo, você é filho de Deus, uma nova criatura, amém? Jesus fala assim, como, é uma palavra que denota o quê? Comparação. Então vocês serão como anjos. Mas Jesus tocou exatamente num ponto que eles não acreditavam. Não acreditam em anjo, não acreditam em ressurreição e só admitem a autoridade do Pentateuco, nada mais. Então Jesus coloca exatamente isso. Lá não vai haver casamento. E olha, vocês estão falando aí, quem será? Porque os 7 morreram. E aí ele vem, Jesus, e traz exatamente aquilo que o próprio Pentateuco traz, que o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E ele continua dizendo, não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então, se ele fosse Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e se Abraão, Isaac e Jacó não fossem ressuscitar, ele seria Deus de morto. Mas uma vez que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e Abraão, Isaac e Jacó vão ressuscitar, Deus é um Deus de vivos. Então, há ressurreição, e nós, então, vemos aqui que esses saduceus, na verdade, eles eram sem noção. Amém? Sem noção. Agora, Jesus, ele não tinha muita, eu vejo que Jesus sempre foi longânimo, amoroso, mas uma classe de pessoas que Jesus, acho que não tinha muita paciência, era com os religiosos. Pecador, ele era longânimo, compassivo, amava, mas o religioso era aquele que tinha recebido muito e não estava dando resposta. E os fariseus, os saduceus, os escribas, aquelas pessoas que estavam ali, quando Jesus estava pregando, estavam tentando pegar Jesus. E você pode até conferir que veio primeiro os fariseus, depois vieram os herodianos, depois vieram os saduceus, vieram discípulos deles, dos religiosos, exatamente para tentar espreitar Jesus. Mas Jesus é Deus, e tudo que ele falava era digno de aceitação. Por isso as multidões se maravilhavam com a sua doutrina. Como se maravilham com a doutrina de Jesus? É porque você tem um coração simples, coração humilde. E Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça humilde. Então tem muita graça sobre a sua vida, amém? Mas a palavra erro, Jesus, ele fala, então vocês estão errando. O erro de vocês é patente, é notório, vocês estão errando. E a palavra erro significa falso juízo, desvio do bom caminho. A palavra errar significa falhar, enganar-se, errar o alvo. É evidente que nenhum de nós, em sã consciência, levanta, nenhum homem, ainda que não seja nem crente, mas ele levanta e fala, hoje eu quero errar, hoje eu quero pisar no tomate, eu quero dar nota fora, eu quero ficar um sem noção. Ninguém faz isso ou faz. Alguém levantou hoje pensando, vou dar nota fora hoje. Está tudo tão bom, mas hoje eu estou com a vontade de dar uma nota fora, pisar no tomate, errar. Alguém? Ninguém. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas não querem falhar. Elas não querem falhar nos seus planos, ligados à sua família. Elas não querem falhar nos seus planos, ligados ao seu trabalho, aos seus estudos, ou seja, à sua vida. É ou não é? Quantos aqui querem ser bem-sucedidos na família, nos relacionamentos, no trabalho, nos estudos, na vida? Quantos desejam? Amém. Ainda bem que a maioria deseja isso. Glória a Deus por isso. Porque senão você vai entrar naquela outra estatística de que alguém que levantou e quer falar. Não, você quer ser bem-sucedido, amém? Você quer ir adiante, você quer que o seu projeto de vida, ele realmente rompa. Mas a pergunta que não quer calar é por isso, é esta.
mas por que erramos e nos desviamos do bom caminho? Por que uma pessoa se desvia desse bom caminho? Por que uma pessoa ela falha? Por que uma pessoa erra? Por que uma pessoa faz falso juízo das coisas ou ela se engana? Por quê? E a Bíblia, ela mostra aqui nesse contexto que é por causa da desobediência de um apenas. Por causa da desobediência de um, todos nós herdamos uma semente corrompida. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 19. Romanos, capítulo 5, versículo de número 19. Amém? Romanos capítulo 5, 19, parte A do verso, diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Porque como pela desobediência de um só. Quem que era esse? Adão. Adão tipifica a natureza humana, ou seja, nós recebemos uma herança do nosso ancestral comum, do nosso pai, segundo a carne, que nos conduziu então ao engano, porque ele, como foi enganado no Éden, ele também, ou seja, legou um engano. Por isso que todos nós estamos propensos a falhar, a nos enganar, a termos desvios de caráter ou de conduta. Por quê? Porque nós herdamos isso de Adão. É interessante quando Paulo também vai dizer mais à frente, Romanos 7, verso 18, assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Bate assim no seu braço, assim, ó: na minha carne não habita bem nenhum. Não habita mesmo, viu? Na carne não habita. Por quê? Porque as obras da carne são conhecidas, você sabe. Está lá em Efésios, né? Falando sobre as obras da carne. Então, na minha carne não habita bem nenhum. Por isso que, por mais bem intencionado que um filho de Adão possa ser, ou seja, eu quero fazer o bem, mas a carne não deixa ele fazer o bem. O filho de Adão, que ainda não nasceu de novo e não herdou uma natureza regenerada, recriada, ele mesmo querendo fazer tudo direitinho, ele não consegue. Sabe por quê? Porque a carne está infectada com esse vírus, ela está inflamada com o pecado, ela está exatamente trazendo a realidade da queda, da insuficiência, da mentira e do engano. Todos os homens pecaram, Paulo vai dizer também, e carecem da glória de Deus. Então nós devemos entender que o motivo pelo qual os homens, por mais bem intencionados que eles fossem, eles acabam errando exatamente porque eles herdaram uma semente corrompida. E é interessante porque algumas pessoas falam assim: mas eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu não mato ninguém, eu não adultero, eu não sou avarento, eu não sou isso, não sou aquilo, e faz um rol de situações e de mandamentos que normalmente ele consegue cumprir, se não o tempo todo, mas em algum momento da vida dele ele cumpriu e acha que ele está bem, ele acha que é bonito ser feio. Mas sabe o que Tiago diz? E ele escreveu, Tiago 2,10 diz assim: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Mas quem guarda toda a lei, então eu não mato, eu não adultero, eu não minto, eu isso, tal. Aí para tirar 10, não, mas eu cobicei. E é interessante, porque na lei, você falhou em quem está vivo aí?
O nosso Deus é um Deus de vivos, amém? Quem está vivo aí? Então, na lei, falhou em um, falhou em... E na graça? Na graça, acertou em um, acertou em... Então, pastor, me fala qual que é o mandamento da graça que eu preciso acertar para acertar todos. É o que Jesus deixou. Qual que é o mandamento de Jesus? O amor. É quando você entrega seu coração para Ele. E dizendo, ainda que eu seja insuficiente, limitado, falho, e não consigo, Ele consegue. Ainda que eu tenha errado e caído, Ele acertou e está de pé. Então, querido, na graça, Jesus acertou. Você crê que Ele acertou e aí você acerta também. A gente acerta não fazendo tudo certinho, a gente acerta acreditando que Ele fez tudo certinho. Aí tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. É um cântico. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. E tem alguém cantou aqui, Jesus veio ao mundo, desafiou as trevas e venceu. Continue para mim, por favor. E com poder e força, tomou as chaves da mão do diabo. E o inferno, fala assim, o inferno tremeu. Sabe por quê? Porque Jesus foi lá nas regiões infernais, arrancou a chave da morte e do inferno da mão dele, como o Douglas falou aqui na ministração, e agora não há mais condenação sobre a sua vida. Nada pode separar do amor de Deus, sabe? Se o homem caído, ele falhou e o destino dele era inferno, agora o homem que não falhou está de pé e te fez assentar com ele lá nas regiões celestes, e é para lá que você vai, se você crê. Você crê? Aleluia! Lembre-se disso, não ande debaixo da lei, porque debaixo da lei o destino é morte. Ande debaixo da graça, creia que Jesus fez tudo o que era necessário para que você fosse feito filho de Deus e fosse um vencedor. Aliás, mais que vencedor. Tem alguém assim aqui? Amém. Aleluia. Glória a Deus. O homem natural, ouça bem, tenta fazer o que é certo, do seu jeito, com a sua força, com a sua própria justiça, mas isto não é suficiente, não atende o padrão do céu. É como Adão quis cobrir a sua nudez com folhas de figueira, como fizeram no Éden. O nosso jeito de resolver as coisas sempre será maculado, sempre será insuficiente. Tentei fazer o certo, mas do meu jeito e na minha justiça não vai. Por isso que tem um jargão, nem todos os ditos populares são bíblicos, viu? Alguns crentes que leem pouco a Bíblia falam assim, pastor, 1000 chegará, 2000 não passará, não está escrito na Bíblia, né? Eu falei, não está escrito. Faça a sua parte que eu te ajudarei, está escrito na Bíblia? Literalmente não está, querido. Então para com isso, tá bom? Agora tem um ditado interessante, de boa intenção, o inferno está cheio. Esse ditado, ele tem uma certa verdade nele, porque não adianta ser bonzinho, ter boa intenção, fazer a coisa certa. A única coisa certa que você pode fazer e vai mudar a sua história, inclusive a sua eternidade, é aceitar o sacrifício daquele que é perfeito. Eu e você não somos perfeitos, mas quando nós aceitamos a obra do Calvário, o perfeito passa a habitar em nós. Quando alguém fala, o que você está pagando aí de bonzão? Eu não, mas aquele que está em mim, ele é o bonzão. Ele é muito bom, por isso que ele é bonzão. Amém? Deus é bom. Samuel ficou ontem falando o tempo inteiro isso na minha cabeça. Deus é bom, Pai. O menino vai no sábado, só contar rapidamente aqui. Gente, eu acordo todo dia 5:50. E domingo eu acordo cedo também, que a gente vem cedo para a igreja. Sabe o único dia que eu tenho para acordar um pouquinho mais tarde? Shabbat. Shabbat Shalom. O sábado. Então, assim, se for para ter um problema, ovelha, tem assim, ou antes, ou depois, tá bom? Mas se não der, tudo bem, pode ligar, nós vamos lá. Mas, gente, aí o Samuel, pai,
vai ter interclasse lá no Tiradentes. Eu falei, que legal, né? Que dia? Sábado. Tá legal. E aí é de manhã, pai. Eu falei, e aí, você já deu seus pulos, já? Pai, sabe, the books on the table e tal? Eu já sei, tá bom. Eu vou ter que te levar. É isso mesmo, pai, você vai ter que me levar. E aí a gente ficou preocupado porque está saindo de uma fratura no tornozelo. A gente ficou preocupado, né, Ana? Aí, a mãe, a mãe como que é? Eu avisei. Se sua mãe falar alguma coisa, dê ouvido a ela. Ótimo, foi, tá bom. Aí, falei assim, olha, você vai dar os seus pulos para voltar, né? Porque eu não vou voltar aqui para te buscar, não. Não, o Rossi vem pegar porque estava com a Giovana, a Vitória, né? Não, mas a Giovana, a Vitória falou que o pai dela ia buscar. Aí eu ouvi, é o que eu queria ouvir. Alguém vai te buscar, era o que eu queria ouvir. Mas enfim, você ia dar os pulos para voltar. Então eu voltei para casa, o que eu fiz? Mandei o motivo de oração para o 9º dia do encontro com Deus, para todo mundo que está orando e jejuando, e olhei minha cama assim, ela olhou para mim e falei, mas só mais um pouquinho. Aí de repente, Samuel. Já era. Já era. Pai, meu ombro não está bom, não. Meu cotovelo quebrou aqui, pai. Eles estão me levando para o AI. Eu falei assim, não, filho, você tem plano de saúde, não precisa ir para o AI, não. Ai, meu pai do céu. Mas é bênção, né? Aí, por isso que o menino, quando eu levei ele lá, o negócio ficou tenso, porque o ombro dele parecia que estava deslocado, o médico deu um tranco lá, pediu raio-x, tomografia, aí o outro médico que estava lá fez até quase junta, o negócio aqui, não sei o quê, e ele ficou com aquelas bilocas dele, assim, né? Aí, no final, saiu só com atadura, e daqui 3 dias a gente arranca isso aí, já está novo, né? Aí ele veio, pai, Deus é bom, e eu fiquei, papai também aqui, né? E aí falou, eu te amo, papai, eu te amo. Falei, gente do céu, né? Amém. Mas sabe, diante das falhas, muitas vezes nós começamos a perguntar, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Por quê? Porque nós não lidamos bem com falhas. Porque a gente sabe, até o incircunciso, o que não nasceu de novo, ele sabe que toda alma que pecar, esta morrerá. Que falhar no mundo, principalmente esse, que é um mundo opressor, muitas vezes não tem piedade, não tem segunda chance. Então nós também nos condicionamos a não falhar, mas o não falhar por causa do medo, por causa da rejeição, por causa de tantas coisas, e por causa também das consequências. E por isso nós hoje, até muitos crentes, e hoje nós vamos orar para que você saia daqui liberto, que seja, quebrado o que estava te manietando, o que estava te acorrentando, o que estava te impedindo de prosseguir. Por quê? Porque na sua mente, na minha mente também, muitas vezes eu perguntei, onde foi que eu errei? Como se o meu erro, então, tivesse me dado uma sentença fatal para hoje não estar sendo bem-aventurado e sendo mais que vencedor. Então, às vezes, diante das falhas, muitos dizem, onde foi que eu errei? Mas se você quiser viver debaixo da lei e pensar dessa forma, onde foi que eu errei? E falar, eu fiz o melhor, como se tudo dependesse de mim. Mas será que você orou como se tudo dependesse de Deus? Porque nós precisamos disso, fazer o binômio da bênção. Faça como se tudo dependesse de você, mas ore como se tudo dependesse de Deus. Aí vai dar certo. Por quê? Porque tem muita coisa que não adianta você fazer o seu melhor não atende o padrão do céu. E quando você promove os altos para Deus, Ele olha para Jesus e fala, dá o like, pronto, resolvido, está consumado, a bênção está aí. Quem está entendendo isso? Onde foi que eu errei se eu me entreguei
num relacionamento e amei apaixonadamente. Eu vou considerar que esse relacionamento era de Deus, né? Vamos colocar assim, porque tem alguns que já não tem cara de Deus, então chuta que é laço. Mas vamos colocar que o relacionamento é de Deus. Aí você fala, onde foi que eu errei, que eu me entreguei ao relacionamento, amei apaixonadamente. Mas será que você amou incondicionalmente? Uma coisa é amar apaixonadamente, outra coisa é amar incondicionalmente. E tem uma separação gigante. Onde foi que eu errei? Se eu mostrei o caminho certo para o meu filho, filho meu, esse é o caminho. Ok, isso é dever do pai, mostrar o caminho. Mas também nós precisamos, e especialmente, mostrar no caminho. Porque muitas vezes uma fala pode mostrar a direção, mas o seu exemplo vai arrastar. Amém, Jesus? Onde foi que eu errei? Se eu realizei boas obras, ajudei as pessoas, fiz indulgências. Mas será que você viveu pela graça, viveu a graça e andou por fé? Ou será que você sempre buscou o quê? Recompensas e o princípio da retribuição? A melhor coisa que tem hoje é fazer como hoje nós fazemos. Hoje nós fazemos sabendo que quem é o destino final é o Senhor. Então nós fazemos para o Senhor. Se alguém não for grato por isso, nós continuamos fazendo. Se alguém não reconhecer, nós continuamos fazendo. Amém? Amém, queridos? Então, muitas vezes as pessoas fazem com o princípio desse princípio do retributivo. Eu faço, mas eu também espero. Eu faço, mas eu quero. Então, eu quero te falar nessa noite, que agora, amém? Agora, não importa mais. Essa pergunta, ela não pode mais ficar te consumindo. Essa pergunta não pode tirar a sua paz. Essa pergunta não pode te consumir de culpa, porque você agora é inculpável diante do Senhor. A pergunta não é mais onde foi que eu errei ou o que eu poderia ter feito, mas agora é uma decisão de crer que o que deveria ser feito foi feito na cruz do Calvário. E eu acesso essas bênçãos quando eu me arrependo. Eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, eu sei que eu não fui suficiente, nem poderia ser, porque eu estava limitado, mas agora eu olho para a cruz e vejo que sou capacitado. Sabe, a cruz vai falar para mim, e hoje nós estamos celebrando a ceia, ela fala para mim de que eu morri, você morreu para a velha vida. Então não nutra, não fomente coisas da velha natureza ou da velha vida, porque você morreu para essa vida. A ceia, ela fala da morte, e nós nos identificamos com Cristo na morte pelo batismo. Ou seja, quando nós descemos as águas, nós estamos nos identificando com Jesus na morte. Que tipo de morte? A morte para o mundo, a morte para o pecado, a morte para tudo aquilo que não era plano de Deus. Nós morremos para o mundo e o mundo morreu para nós. Esta é a nossa identificação na morte com Jesus pelo batismo. Mas existe uma outra identificação que também a ceia aponta para a ressurreição. Porque no final da ceia nós falamos que nós fazemos esse memorial até que Ele venha. Então, se Ele virá é porque Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Paulo vai dizer exatamente isso. Se nós nos identificamos com Cristo na morte pelo batismo, também nós nos identificamos com Cristo na sua ressurreição, para agora andarmos em novidade de vida. Você agora e eu andamos em uma vida nova, uma vida que não está mais presa exatamente nessa neura, falar onde foi que eu errei, o que eu poderia ter feito ou deixar de fazer. Não, Deus tem vida nova para você. Se você crer em Jesus, Ele será o divisor de águas. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não pode mais te consumir. Muitas pessoas não avançam, não vivem, porque estão consumidas pelo peso da culpa.
Mas Paulo vai dizer: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. O castigo que nos traz a paz de chegarmos diante de Deus é Jesus, estava sobre ele. Por isso Paulo vai dizer também que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Eu quero te falar que, ainda que algumas vezes venha esse pensamento, você vai refutar esse pensamento e dizer: não há mais condenação sobre a minha vida, porque eu não estou mais debaixo da lei do pecado e da morte, e sim na lei do Espírito e vida, em Cristo Jesus. Isso não vai mais me atormentar. Pastor, mas é impossível, porque eu vivo consequências disso até hoje. Querido, o que consome a nossa vida e as nossas energias para viver a vida de Deus não são as consequências de ter que enfrentar, mas é a acusação dia e noite, ajudada pelo inimigo, Satanás, que ele é o acusador. E a Bíblia diz em Apocalipse que ele nos acusa os santos de dia e de noite. De manhã você acorda achando os céus estão de bronze hoje, estão fechados, não vai dar certo, e você deita falando: eu não fiz o meu melhor, eu falhei nisso. Assim ele vai conseguindo o intento dele. Mas a Bíblia diz que agora você não está mais debaixo do jugo de demônios, do diabo, porque agora você está debaixo da graça de Deus, do favor de Deus, e agora você pode viver a vida que Deus te deu. Ele comprou, pagou, está pago, consumado, e é sua. Viva a vida de Deus. O maior problema, como eu dizia, não é a questão da consequência. O maior problema é a culpa que não quer calar. Então, hoje você tem que sair daqui em nome de Jesus, crendo que não há mais culpa, não há mais condenação. Amém, Jesus? Quantos estão em Cristo? Então, se você está em Cristo, não há mais condenação. Ah, mas se eu falhar, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele não vai parar de te amar, ele não vai mudar nem o semblante, ele vai fazer de tudo para você voltar ao lugar da onde você não deveria ter saído. Ele vai fazer de tudo para que você volte para aquele lugar, para aquela posição de filho amado e que tem tudo na casa dele, como a parábola do filho pródigo. Agora preste atenção, às vezes a gente quer que seja deletado. Pastor, mas não tem jeito de deletar da minha mente, porque isso na minha mente é um tormento. Querido, então você não se arrependeu. Porque se você de fato errou, falhou, então você deve confessar. Ninguém está pregando um evangelho que não está tudo bem, está tudo resolvido. Não, pecado é pecado. E se você sabe que pecou, você sabe que errou, falhou, e isso estava ligado à sua natureza antiga de Adão, agora não mais, então você confessa esse pecado e deixe, porque aquele que o confessa e deixe, alcança o quê? Misericórdia. Amém? Então agora você faz confissão, certo de que ele não é acusador, ele é um advogado, ele advoga a sua causa, bate o carimbo, está pago e você sai absolvido do tribunal. Querido, você agora tem que entender o seguinte: quando você está diante de Deus, se vier uma tristeza, segundo Deus, é para produzir arrependimento na sua vida. Paulo vai falar isso, a tristeza segundo Deus produz, diga, arrependimento. Então o que você deve fazer quando vem uma tristeza de alguma coisa que você deu nota fora, que você falhou, que houve uma perversão do seu coração, quer seja atual ou do passado, que não foi confessada? Confesse, põe para fora, se arrependa, porque aí o caminho novo está aberto para você continuar trilhando. Amém? Porque a tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento. O que é arrependimento? É sair dessa rota errada, destoada e voltar para a rota de Deus, onde você experimenta o que é bom, perfeito e agradável. É ali que Deus quer que você esteja, por isso Ele quer que você se arrependa. Não é para ficar te jogando nada na cara, Ele não joga, Ele só fala: você é meu filho amado, você não precisa disso. Nós é que vemos a feiura que nós fizemos e falamos: eu sou filho amado, não preciso disso, né? Pai, me perdoa. E pronto, e Ele continua caminhando com você. Quem entendeu isso, pelo amor de Deus? Agora, quero que tire da minha mente. Não necessariamente vai sair da sua mente. Não necessariamente vai sair da sua mente. Da mente de Deus saiu. Ele tem esse poder. A Bíblia diz, lá em Miqueias, fala, registra que é como se Ele tivesse lançado os nossos pecados, aonde? No mar do esquecimento. Tem um lugar, não sei aonde, que Ele joga lá e acabou. Não está mais na conta de Deus, mas às vezes está na nossa conta. Não deveria estar.
Então deixa eu falar, Deus ele não se lembra mais dos nossos pecados. Agora, embora nós ainda nos lembremos, mas quando você se arrependeu, confessou e experimentou o poder de Deus, lembre que os saduceus erraram porque não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. Você recebeu o poder de Deus, conheceu o poder de Deus, de ser filho dele, ainda que tenha errado, mas você confessou, agora você é justificado e agora não há mais condenação. Eu lembro, mas eu lembro sem sentir dor. Aí aconteceu um milagre. Quem recebe isso nessa noite? Querido, você precisa sair daqui dessa noite dessa forma, sem ressentimento, sem raiz de amargura, sem peso, sem culpa, sabe, com o peito estufado, com a cabeça erguida, não de orgulho, mas de saber que você é filho de Deus amado. Você pode ser, para os olhos de um homem, aquela viúva pobre, sabe, sem perspectiva e probabilidade, mas para Jesus você é a pessoa mais rica que pisou nessa terra, porque a riqueza não consiste nos bens que o homem possui, mas no espírito que ele tem dentro de si e deixa se manifestar. E hoje eu e você estamos sendo confrontados por essa palavra. Onde foi que eu errei? O erro está não na prática em si, mas em nós não atentarmos para as Escrituras, para saber quem nós somos, o que temos e o que podemos. E muito menos quando nós não experimentamos o poder de Deus. Errais porque vocês não conhecem, vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Sabe, nós precisamos entender isso. E hoje, mais do que entender no intelecto, na cognição, é receber no Espírito. Porque conhecer as Escrituras, quando Jesus confronta os saduceus, vocês não conhecem as Escrituras, não é simplesmente papirar, decorar, não. É você colocar para dentro do seu coração. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe, nós precisamos entender que conhecer as Escrituras é conhecer o próprio Jesus, porque ele disse que são elas mesmas que testificam de mim. Então, quando você conhece as Escrituras, você conhece o próprio Cristo, porque Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra, o Logos que se fez carne e encarnou, para que nós não apenas tivéssemos um vislumbre, mas pudéssemos tocar na palavra, no verbo, no Logos, e guardássemos dentro de nós para vencermos toda e qualquer tribulação dessa vida. E ao vencermos as tribulações, como Paulo diz também lá em Romanos 5, a tribulação produz para nós o quê? Perseverança. Perseverança é experiência. O que você está passando são experiências, para que no final desse ciclo, que eu costumo denominar de ciclo da bênção, você viva a esperança. Ah, vem outra, então passo a tribulação, persevero, eu tenho sido experiente, porque eu tenho experimentado vida com Deus, poder de Deus, e gera mais esperança. E é isso que está sobre a sua vida, é isso que está sobre a sua casa, é isso que está sobre a sua família. Esse é o poder de Deus, poder de te ter feito filho de Deus. Então, querido, eu quero te falar que hoje você vai sair daqui não mais sendo consumido por essa frase: onde foi que eu errei? Porque o seu foco não vai ser mais no erro, o seu foco vai ser no acerto. Se o erro mostra a natureza adâmica caída, o acerto mostra para o segundo Adão, o último Adão, que é vencedor, que cumpriu os mandamentos, que venceu a morte, e ele vive e reina. E hoje você vai celebrar comigo, com a igreja, a ceia, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E se ele trouxe essa paz, não é para você viver atormentado. Não viva atormentado. Ah, pastor, mas tem sido dias difíceis. Deus vai te dar um escape, porque Ele é o socorro em ocasião oportuna. Nós podemos acessar o trono da graça. Nós podemos acessar o trono da graça, porque Ele é compassivo e misericordioso. Isso está disponível. Então eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E agora você vai fechar os seus olhos. Você vai fechar os seus olhos.
Mas se concentre nisso. Nesse encontro de Jesus com os saduceus, há algo que precisa latejar dentro de nós. Não onde foi que eu errei, mas onde eu posso acertar. E só podemos acertar se fizermos uma coisa: andarmos por fé, crermos que está consumado, que Jesus fez o que deveria ser feito. Ele morreu a minha morte, Ele me deu agora uma nova natureza, e agora você e eu somos participantes da natureza divina, e Ele nos fez agora assentarmos nas regiões celestiais. Você não está mais aterrado e preocupado e consumido com a retórica de Adão: onde foi que eu errei, buscando uma justificativa, mas você está agora sentado nas regiões celestes, dizendo: o sangue me justifica, Jesus me justifica. Então começa agora a orar. Talvez você perguntou tantas vezes na sua vida: onde foi que eu errei? Talvez você viva hoje consequências exatamente de erros do passado, de falhas do passado, e fica se consumindo aonde eu poderia, o que eu poderia ter feito, ou o que eu poderia ter deixado de fazer. Mas sabe, o Senhor vai ao seu encontro agora. O Espírito do Senhor sonda mente e coração, e Ele não vai para acusar, Ele não vai para matar. O ladrão vem para isso, mas Ele disse: eu vim para te dar vida, vida, para você viver, não mais preso, não mais debaixo de condenação, mas livre do Senhor Jesus. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo a cura, vai recebendo a libertação, vai recebendo a resposta de Deus. E se há algo que você precisa vomitar diante de Deus, se há algo que você precisa confessar diante do Senhor, faça isso agora. Se vem uma tristeza momentânea, com certeza num ambiente como esse é da parte de Deus, não para trazer remorso ou culpa, mas para trazer arrependimento, para você viver a vida de Deus. Então faça isso agora. Você está com os olhos fechados, você está orando, feche os olhos, ore. Não fique olhando para mim, não tem nada em mim, sabe, de aceitação. Olhe para Jesus, feche os seus olhos, comece a olhar para Jesus, comece a falar com Ele, comece a colocar a sua vida diante dEle, comece a falar: eu quero, Senhor, eu quero passar dessa situação, mas como mais que vencedor. Eu quero conhecer mais as Escrituras, eu quero conhecer o poder de Deus. Eu tenho isso e eu tomo posse disso nesta hora. Oh, Senhor, vai desatando, Senhor, as correntes, vai quebrando os grilhões, os ferrolhos. Pessoas que estavam manietadas sejam agora livres. Pai, tira, Senhor, homem, mulher, do cativeiro espiritual, do cativeiro na alma. Tira agora, Senhor, põe em liberdade. Oh, Pai, tira toda a culpa desta mente. Pai, renova esta mente agora, por meio da palavra, por meio da fé que foi gerada pela pregação da palavra do Senhor. Oh, renova no Senhor nesta noite, transforma no Senhor nesta noite. Coloque a sua mão no seu coração, e ainda com seus olhos fechados, eu quero perguntar, ou eu queria, antes da pergunta, eu quero que você ore comigo. Queria que todos orassem, aqueles que estão aqui, todos os que estão assistindo esse culto pela internet. Repita após mim dizendo: Senhor. Todos digam: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. E agora, com a minha boca, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, e eu creio
que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Salva-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. E eu, papai, que um dia estive em teus caminhos, na tua presença, na tua casa, mas me desviei, me afastei, estive longe, mas hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite, se você fez esta oração que fizemos juntos, e você está dizendo, é a minha oração, eu me identifiquei com ela, levante agora então uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Pode levantar sua mão, eu vejo mãos levantadas aqui, vejo várias mãos levantadas. Você que fez esta oração aqui nesta noite, e se identificou com esta oração que nós acabamos de fazer juntos, e levantou a sua mão, sabe, você não está levantando a sua mão para uma religião, para uma denominação, mas você está levantando a sua mão para Jesus, para ter a sua nova vida, para não mais ser consumido por essa pergunta, onde foi que eu errei, mas aonde eu vou acertar, e você está acertando agora pela fé, decidindo a respeito da sua salvação e da sua reconciliação. Então eu quero pedir, eu já estou aqui, olha só, eu já estou aqui, para você ficar com toda a liberdade. Saia do seu lugar, você que levantou a sua mão, venha aqui à frente, eu quero orar com você. Isso, venha, você que levantou a sua mão, sem nenhuma... Isso, saia do seu lugar, fica de frente para mim. Isso, amém. Eu peço os irmãos consolidadores que cheguem aqui para me ajudar. Sempre os irmãos cheguem para me ajudar a colocar os irmãos na posição certa. Amém. Isso. Os irmãos consolidadores nessa hora já podem chegar junto. Isso. Aleluia. Você que levantou a sua mão, fique na liberdade. Nós estamos em casa, em família. Não tem o que temer, não tem do que se envergonhar. Seu lugar é aqui. E nós abençoamos essas vidas, Pai, porque são preciosas. Por elas e por todos nós o Senhor pagou um alto preço. E porque o Senhor pagou um preço, não tem mais nada a ser feito, nada a ser pago. Já está consumado e não há mais condenação. O escrito de dívida foi pago. E agora sobre eles há a bênção do Senhor de serem feitos filhos de Deus e de tornarem a casa do Pai reconciliados. Eu os abençoo e eu declaro que nada, segundo a palavra, nada, definitivamente nada pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa é a certeza de que de hoje até o fim das nossas vidas, o Senhor está conosco e já está preparando um lugar para nós na eternidade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Rapidinho. Sabe, uma coisa linda que acontece agora é dentro. É a certeza de serem filhos. Vocês são filhos de Deus, amados. E porque vocês são filhos, nós também somos filhos. Temos o mesmo Pai, temos o mesmo irmão mais velho que Jesus, e somos agora uma família. Amém? E o gostoso é porque nós já recebemos o refrigério de Deus, mas existe um outro bálsamo que nós recebemos nos braços da família de Deus. É como se sentíssemos o próprio Deus nos abraçando. Então eu quero contar até 3 e vou pedir com toda a liberdade que vocês, após a minha contagem, se voltem para trás para conhecer a família e receber um abraço dela. Amém? Tudo bem? 1, 2, 3. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso
bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Nós vamos participar da mesa agora. Amém? O mestre chama, vem cear. E quem é convidado para a mesa? Aqueles que fazem parte da família de Deus, aqueles que já nasceram de novo. Amém? Alguns querem sentar à mesa e vão assentar, às vezes vão comer só um pão e um pouco de suco de uvas. Poderíamos fazer isso em casa, mas aqui tem um sentido. E só quem nasceu de novo consegue discernir o corpo e o sangue pelo novo nascimento. E quando eu sei que eu nasci de novo? Quando eu aceitei Jesus Cristo de Nazaré como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu fiz uma confissão pública a respeito disso. Por isso nós fazemos aqui essa oração, para que não haja dúvida de que eu recebi Jesus. E publicamente, como isso acontece? Quando eu desço as águas batismais. Não o batismo quando alguém foi batizado erradamente quando criança, quando um recém-nascido, mas o batismo quando eu tenho entendimento que eu pequei, mas eu me arrependo, confesso e tenho vida nova. Então você é direcionado para o batismo nas águas, que é uma outra ordenança de Jesus. Então, se você já nasceu de novo e você já foi batizado, você permaneça de pé para receber os elementos da ceia. Está convidado a participar da ceia. Se você nasceu de novo, se você já foi batizado nas águas, permaneça de pé e receba os elementos da ceia. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão. Você pode levantar o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Então, olhando para o pão, você vai dar graças a Deus. Agradeça, porque hoje nós não temos mais condenação, culpa. A nossa conta foi paga, exatamente porque o corpo de Jesus foi moído, foi traspassado, foi entregue, o justo pelos pecadores. O sacrifício substitutivo nos livrou do pecado, da morte e do mal. Só aqueles que são gratos começam a celebrar. Pode comer do pão, celebrando, agradecendo, sabe? Aleluia, aleluia, aleluia. Agora você vai erguer o cálice. Você vai erguer o cálice. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: levante o cálice e diga assim: este cálice, diga, este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. E Jesus disse isso: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Então agora você vai beber em memória de Cristo. Por quê? Porque a nossa alegria é Cristo, a nossa porção é Cristo. Porque todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Impressionante é o
amor.